E aí, meu povo? Hoje é um dia muito legal para bater um papo sobre soft skills. E eu tenho uma super convidada, tá? Vou deixar essa live salva aqui. Ana, tudo bem? Boa noite, meu povo! Vou colocar aqui o título da live para a gente já começar a bater um papo, tá certo? Deixa eu salvar aqui. Vamos salvando aqui para a gente já começar a bater um papo. Pessoal, estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Heitor, tudo bem, Heitor? O chefe hamburgueria. E aí, meu povo? Mandar aqui o convite para Ana para a gente já começar a bater esse papo. Vocês já sabem o que são soft skills e quais são suas soft skills? Jeff, Marquinho. Oi, Boa Ana! noite, oiê, Boa noite, tudo bom? tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Primeiramente, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado bater Eu esse agradeço papo. o convite. Primeiramente, eu acho que esse papo tinha que ser com você sobre soft skills, porque é perceptível que você usa e abusa dentro do jiu-jitsu. E obrigado. Se você pudesse apresentar um pouquinho para a gente bater esse papo já no ping-pong aqui, eu acho que já seria legal. Então tá. Eu sou a Ana Dominico, eu trabalho aqui no Headquarters da Gracie Barra em Florianópolis, tenho 25 anos, quase 26, e sou faixa preta de jiu-jitsu formada em educação física também. Massa. Ana, é difícil. Eu vou me apresentar aqui também, tá? Para quem não me vê falando muito por aqui, eu sou Rafael, sou fisioterapeuta, responsável hoje pela Gracie Barra Ponta Negra e um amante da arte marcial. E eu acho que é difícil se apresentar para falar um pouco sobre soft skill, mas eu acho que na prática aqui, nas vivências, a gente vai pincelando algumas coisas. Para você, como faixa preta, ainda é difícil ser mulher dentro do tatame? Ainda é Pergunta difícil. pesada de cara, né? É, já foi muito mais difícil, com certeza. Eu acredito que hoje principalmente a Gracie Barra tem feito um trabalho incrível no jiu-jitsu feminino, mas ainda assim é difícil, né? Porque ainda é uma parcela pequena que conhece a fundo a arte marcial e a parcela que não conhece ainda tem uma mentalidade de jiu-jitsu é coisa para homem ou mulher não tem competência para isso. Então, são raras as vezes que eu passo problema com isso, mas já passei sim, com certeza. Entendi. E como é que você começou no jiu-jitsu? Seu pai treina, seu pai treinava já, enfim, sua mãe? Isso, meu pai era, quando eu comecei, ele já era faixa marrom de jiu-jitsu, então ele já treinava há muito tempo. E por coincidência, ele nunca tinha me levado a treinar jiu-jitsu, porque na escola que ele treinava ainda era uma coisa muito old school. Entendi. Então a gente acabou mudando de cidade e ele resolveu abrir uma escola de jiu-jitsu. E aí eu comecei a treinar e aí nunca mais parei, desde então. Massa. E assim, na sua vida, Ana, o que é que... Eu sei que você respira o jiu-jitsu hoje, mas o que é que você consegue tirar do tatame para a vida pessoal que você acha que é um reforço ou até mesmo uma diretriz assim, muito fundamental na sua vida? Cara, é muita coisa na realidade. Eu falo que hoje tudo que eu faço é relacionado ao jiu-jitsu ou vice-versa, né? Mas eu acredito que o que o jiu-jitsu, o que eu mais vejo levando para fora assim da minha vida é saber lidar com as frustrações, né? Ainda tenho uma certa dificuldade com isso. Eu sou uma pessoa muito crítica assim e exigente comigo mesma. E o jiu-jitsu, ele te coloca no lugar, no teu lugar todo dia, né? Então, ele fala assim, minha filha, não é sempre do jeito que você quer, né? E eu levo isso muito pra minha vida, porque eu sou uma pessoa que eu quero tudo pra ontem, eu quero tudo do meu jeito. E às vezes eu fico meio frustrada cara, não tá saindo como eu quero. E o jiu-jitsu é assim, você tá sendo amassado às vezes, e se você não respira fundo e pensa, como que eu vou fazer pra melhorar a minha situação, você só vai continuar sendo amassado. E eu levo muito isso pra minha vida, né? Então eu vou respirar fundo e vou pensar o que eu vou fazer melhor. Mas ainda assim é difícil. Sim, sim. É uma prática, né? Um músculo. Você tem que É, praticar. exato. E Ana, Exatamente.
Me diz uma coisa, sobre aquela frase, o jiu-jitsu é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o jiu-jitsu. Você concorda? E por quê, caso concorde? Concordo em partes. Eu acredito que o jiu-jitsu é para todo mundo e a parte do nem todos são para o jiu-jitsu, eu acho que é muito relativo. Eu acho que se todo mundo se esforçar, todo mundo vai ser para o jiu-jitsu também. Mas muitas vezes as pessoas acabam meio que parando ali de primeira e desistindo, porque eu vou falar, não é fácil. Tem uma frase que eu uso muito com os meus alunos, eu falei hoje, inclusive, na mensagem de final de aula, que eu falei para eles que quanto mais graduado você fica, a galera acha que você vai apanhando menos. Só que você apanha igual. A diferença é que você entende porque você está apanhando. E é muito difícil explicar para o pessoal quando você, às vezes, quantas vezes você já não ouviu a frase do mas você paga para ir lá apanhar, né? Então, assim, por que a parte do nem todos são para o jiu-jitsu? Porque nem todos estão dispostos a pagar o preço que é estar ali no tatame todo dia até você começar a receber retorno e ter benefício, né? Então não é na primeira aula que você vai perceber o benefício que o jiu-jitsu traz para você, né? Às vezes você vai estar numa academia que vai te acolher bem e você vai ficar de cara. Graças a Deus a Gracie Barra faz muito bem esse trabalho, mas não é a realidade em muitas escolas, né? Então eu acredito que às vezes o pessoal não está disposto a pagar o preço. Acredito que seja esse o grande problema ainda, entendeu? Entendi. E o preço é meio que individual e pessoal, né? Exato, exatamente. Eu tento sempre entender muito bem o porquê que o aluno está no tatame. Eu acho que essa é a parte mais delicada para um professor, né? Eu falo, dar aula de jiu-jitsu é fácil, você mostrar técnica, você explicar a posição. Agora, você entender o porquê que o teu aluno está ali no tatame e fazer isso ser uma motivação para ele, você usar isso a teu favor dentro das tuas possibilidades é muito difícil, porque é muito individual, né? Cada um vem para a escola por um motivo específico. Às vezes a pessoa vem para aprender a se defender, vem para emagrecer, vem para, no caso das mulheres, muitas sofreram abuso e vieram aqui para a escola, então é muito delicado isso. Eu acho que essa é a parte mais difícil, você saber entender o que o teu aluno quer e conseguir, dentro de uma aula coletiva, oferecer isso para ele, entendeu? Entendi. Massa. E quanto você acha que a mensagem do fim de treino é importante para o aluno? Nossa, 1000%, mais que 1000%. Eu diria que é quase que uma das minhas partes favoritas da aula. Eu Massa. sempre busco, entre aspas, estudar o que eu quero passar ali para os meus alunos, né? E tento relacionar com as situações que acontecem no dia a dia, que acontecem na nossa aula, ou, enfim, na nossa comunidade, né? Eu acho que essa é uma das partes mais importantes, porque tem muito aluno que você não vai ter um contato mais próximo com ele, de trocar uma ideia, às vezes o aluno é mais fechado. E às vezes ali na mensagem de final de aula você vai ter a oportunidade, a possibilidade de tocar esse aluno de alguma forma, sabe? Eu sou muito fã das mensagens de final de aula. Eu sempre tento trazer alguma coisa que eu olho ali para aquele aluno e falo, cara, consegui atingir ele da maneira que eu queria, sabe? Massa, massa. É muito legal porque, no final das contas, o treinamento físico é importante, né? O jiu-jitsu em si é muito importante, mas essa coletividade e atingir de forma, inclusive psicológica, é um plus, né? Assim, e é um plus que é muito acertado, né? No final das contas. Ana, e sobre as habilidades, sobre as soft skills, Uhum. existe um caso específico que você já teve de aluno, enfim, que você percebe, por exemplo, uma melhora, sei lá, aquele aluno rebelde, ou então aquele aluno que tinha, sei lá, uma timidez, ou aquele aluno, sei lá, que não conseguia trabalhar em coletividade. Você tem um caso específico, assim, que seria interessante comentar? Cara, são vários, mas eu vou falar. Eu acho que ela até tá assistindo a live sobre, na verdade, uma aluna que hoje faz parte do nosso time de instrutores aqui, que é a Bel. E para quem conheceu a Bel quando ela chegou aqui, olha, ela era uma menina extremamente envergonhada. Ela falava baixo, não conversava com quase ninguém. Era assim, eu nunca. Eu era muito envergonhada quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. Mas ela conseguiu ser mais que eu. E hoje eu olho ela dando aula e eu morro de orgulho, porque ela tem autoridade na hora de falar, ela tem uma boa Mas, comunicação, sabe? Cara, e isso, ela tá aqui desde o final do ano passado, sabe? Então, assim,
foram alguns meses trabalhando ali com ela que a evolução dela foi gigantesca. E claro, tem vários outros exemplos que eu poderia citar. O meu exemplo, por exemplo, eu falava que eu nunca ia dar aula na minha vida inteira. Aí mordi minha língua, né? E você começou a dar aula com quantos anos? Olha, eu comecei a ajudar o meu pai num projeto social que ele tinha na APAE quando eu tinha uns 14 anos, mas eu só auxiliava, né? Agora, e aí quando eu tinha uns 17 anos, eu dei aula numa escolinha, mas era uma coisa mais, era diferente o propósito, então, né? Não era o mesmo estilo do que é hoje. Aí eu comecei a dar aula mesmo em 2020. Final de 2019, final de 2019, início de 2020, que foi quando eu fui contratada aqui, né? Sim. Aí foi quando eu E comecei de vez. quanto você percebe a adesão, por exemplo, é, como você percebe a adesão dos pais de crianças que têm algumas necessidades especiais? Você tem essa percepção? Você acha que existe uma evolução? Enfim, o aluno autista, enfim, TDAH, enfim, o que você percebe dessa adesão sobre esses pais? Porque assim, a gente acabou de falar que há alguns anos existia uma barreira ali, uma fronteira, inclusive do jiu-jitsu feminino. Imagine desse público para alguns pais, que a gente sabe que tem alguns pais que são super protetores, enfim. Como você percebe essa adesão hoje? Olha, hoje o que eu vejo são pais muito mais protetores, inclusive. Eu acho que eles acabam inibindo muito os filhos, mas a gente tem um trabalho bem legal aqui na escola, né? Eu falo que o trabalho para aula Kids, na realidade, ele é muito mais com o pai da criança do que com a criança em si. Perfeito. Então, eu gosto, é o que eu falei, é a mesma situação dos alunos adultos. Eu gosto muito de entender o motivo de que ele trouxe criança e conversar tanto com o pai quanto com a criança. Porque às vezes o pai passa uma situação e a gente vê outra, ou a gente vê uma situação com a criança que não foi nos passados, né? Mas eu acredito que ainda, principalmente com o pessoal assim que tem alguma deficiência, a adesão ainda caminha a passos lentos, né? Quanto ao autismo, TDAH, eu vejo isso muito mais frequente do que com outras situações, né? Acredito também que hoje o diagnóstico é feito de forma muito mais fácil do que era antes, né? Então a gente vê Perfeito. muito mais crianças com TDAH, com autismo, enfim, mas aqui na escola a gente tem um trabalho bem legal. Eu gosto muito de trabalhar com eles. Acredito que até por ter trabalhado na APAE junto com meu pai, ele me fez assim ver isso de uma forma muito diferente, né? E hoje dentro da Grace Barra nós temos um excelente exemplo que é o professor Elcirley, lá de Barra do Garça, se eu não me engano, que faz um trabalho assim que eu nunca vi na minha vida. É excepcional. Ele tem um trabalho muito legal com o pessoal lá. Massa. Com relação ao jiu-jitsu esportivo, até a própria competição, ainda existe uma dificuldade na organização das categorias, né, para o para-atleta, por exemplo, né, o para-jiu-jitsu. Mas, assim, a gente consegue ver muita superação, né, assim, dentro desse ambiente. Você tem algum exemplo, não necessariamente o para-jiu-jitsu, mas que dentro da competição conseguiu superar alguma deficiência específica? Bom, eu vou usar o melhor exemplo, que é o exemplo para minha vida, que é o meu pai, né? O meu pai, ele perdeu uma mão, alguns dedos, na realidade, ele tem um minguinho ainda, mas ele perdeu em um acidente e eu vi que o jiu-jitsu foi meio que o que salvou ele, assim, né? Eu era criança quando isso aconteceu, então o que eu lembro era dele realmente, assim, muito abalado. E ele já treinava jiu-jitsu. E quando ele voltou a treinar jiu-jitsu e aí escolheu dar aula, eu vi assim que ele, cara, se achou na vida, sabe? Então eu vi que o jiu-jitsu ajudou ele a superar demais. Ele voltou a competir depois disso. E eu sou fã dele, porque, cara, eu nunca vi uma pessoa conseguir se adaptar tão bem quanto ele. Claro que foi um caso que eu vi de perto, né? Eu convivi ali com ele sempre, vendo essa adaptação. Então, acho que esse seria o melhor exemplo que eu poderia citar. Massa, massa. Com relação à autoconfiança, é, é, um, é uma habilidade que se cria e o jiu-jitsu dá muito isso, né? Traz muito isso para o aluno. Você consegue entender o porquê do jiu-jitsu ser tão importante para otimizar a autoconfiança das pessoas? Cara, é porque
quando você começa a fazer o jiu-jitsu, você vê que você é capaz de fazer aquilo, né? Quando você olha de fora um esporte desse, a primeira reação para quem nunca teve contato com a arte marcial é o quê? Meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. Olha isso. Não entendo nada disso, né? E quando a pessoa começa a fazer, eu acho lindo quando, principalmente as minhas alunas, assim, eu sou muito aberta com elas conseguem fazer uma coisa, elas olham pra mim, você viu o que eu fiz? Você viu o que eu consegui? Então ela já Mas faz assim, sabe, achando, meu, eu consigo fazer tudo. Então acho que é isso, o jiu-jitsu ele mostra que você consegue fazer. uma E é um. vez Não, eu vi um colega falando que é muito difícil estar embaixo de uma pessoa de 120 quilos, então qualquer coisa que vier você vai conseguir superar. exatamente, exatamente. É mais ou menos Então isso. o jiu-jitsu é uma ferramenta muito poderosa que a gente tem nas nossas mãos, assim. É incrível. Mas algumas pessoas têm medo de começar a treinar jiu-jitsu exatamente pelo fator lesão, ou achar que é um esporte ou uma arte marcial muito violenta. Enfim, o jiu-jitsu já foi um tempo muito demonizado, né? Sim. No Brasil. Hoje você consegue associar essa percepção de qualidade, obviamente a Gracie Barra é o sinônimo disso, né? Traz uma assinatura. Inclusive tem gente que fala comigo e fala assim, não, mas na Gracie Barra é tranquilo. Por que é tranquilo na Gracie Barra, Ana? Porque nós temos uma metodologia que a gente segue à risca, né? Eu acredito que a gente tem o programa GB1, né? Então, ali até os 3 primeiros graus, a pessoa não pode nem fazer o rola. E aí você vai ver qual é a faixa que a galera mais se lesiona. É a faixa branca, porque a galera não tem noção ainda do que tá fazendo, ela não tem noção do que é perigoso, às vezes entra em alguma posição extremamente arriscada e ela nem sabe o que é. E como não tem o rolo, você limita, né, esse esforço que eles vão ter ali no específico, é muito mais fácil de você controlar. E aí, nós temos hoje mais de 1.000 escolas no mundo todo que seguem esse currículo, essa metodologia. Consequentemente, o risco de lesão é muito menor em todas essas escolas, né? Então, eu, a gente segue o currículo à risca e eu sou fã do currículo porque, cara, não foi feito aleatoriamente, né? Foi estudado, foi pensado, foi analisado até chegar no que ele é hoje. Então, a Gracie Barra é o melhor exemplo de que o jiu-jitsu, cara, não tô falando jiu-jitsu competitivo, né? É outro propósito isso. Sim. Mas o jiu-jitsu, assim, para quem quer lazer, para quem quer aprender uma arte marcial, uma defesa pessoal, se o professor estiver muito atento, o risco de lesão é muito menor do que a gente imagina, né? Sim. E é perceptível que quando o professor ele tem uma atenção assim integral, o nível de lesão despenca, né? Exato, exatamente. E muito diferente, né? Como eu falei, eu não vou citar o jiu-jitsu esportivo como atleta, né? Que eu tenho até uma opinião um pouco assim, meio assim sobre o atleta, né? Porque muitas pessoas querem se comparar com atletas, Sim, só que na minha opinião, ser atleta não é saudável. sim, E não quer dizer que tá errado, porque o atleta ele tem uma vida competitiva curta, relativamente curta, né? Então o pessoal às vezes quer comparar com um atleta todo quebrado, todo não sei o quê, mas é muito diferente. O atleta que tá ali pensando em performance, ele não quer saber se tá com o cotovelo doendo, com o ombro doendo, ele quer ter performance, independente de qualquer coisa. sim. Então são objetivos e propósitos bem diferentes. E eu falo para os meus alunos que você tem que sempre ter isso em mente. Você não vai se comparar com um atleta de ponta a você que treina 2, 3 vezes na semana e o teu objetivo é só praticar algum exercício ou aprender alguma arte marcial, entendeu? É aquela história, né? A exposição, e quando você se expõe, você fica aberto para lesões, né? Então, Exato. quando você fala assim, né? Ser atleta não é saudável, eu acho que é uma frase muito assertiva, principalmente quando um dia desses eu escutei um paciente falando assim, doutor, porque eu sou atleta, ele é atleta de alto rendimento. Meu Uhum. irmão não treina nada e não se lesiona. Eu vivo me lesionando e eu treino, fortaleço e tal. Mas é aquela exposição, né? Que muitas vezes algumas pessoas não entendem até onde pode se expor. Aí se lesiona e muitas vezes culpam o esporte, a arte Exato. marcial. Não é isso? Exatamente, exatamente, perfeito. Ô, Ana, e com relação às mulheres, principalmente mulheres pós-30, eu percebo que Uhum. existe uma adesão muito grande no jiu-jitsu, não é? Sim. Ontem, inclusive, eu graduei uma menina não, uma mulher incrível, a faixa azul. Ela já tem mais de 40 anos. E é o que eu falei, é porque o jiu-jitsu ele mostra que você pode, né? E
pelo menos aqui na nossa escola, e acredito que em todas as Gracie Barras, assim, a gente tem uma forma de acolher os alunos muito individual, assim. Muito individual, não, muito única. Eu falo que eu sou muito chata aqui na escola, que se você entrar aqui na escola e você não faz jiu-jitsu, eu vou fazer você colocar o kimono. Não adianta, ninguém sai daqui sem colocar o kimono. E porque muitas vezes essa mulher, a única coisa que ela precisa é de alguém falando, cara, você também pode fazer isso. Entendeu? E eu acho que o jiu-jitsu, ele é um esporte assim tão. Ele é diferente. Eu não consigo nem explicar, ele é muito diferente. Assim, eu já pratiquei outros esportes. Eu não era boa em nenhum deles, mas já pratiquei outros esportes. E eu nunca vi nenhum esporte ter a comunidade que o jiu-jitsu tem. A comunidade, eu digo, essa rede de apoio que se forma através da tua equipe, sabe? Então, eu acredito que isso é um grande diferencial, assim, para trazer essa mulherada que já tá ali passando dos 40 anos para dentro, sabe? Massa, massa. Eu tenho duas perguntas bem direcionadas, assim. Primeiro, você tem a noção que você inspira muitas mulheres dentro da Gracie Barra e fora da Gracie Barra, no jiu-jitsu. E segundo, quem é a mulher que mais lhe inspirou e lhe inspira dentro do jiu-jitsu? Olha, perguntas difíceis. Eu fico muito feliz que eu não tinha tanta noção assim do quanto eu inspirava as pessoas, mas eu acredito que nos últimos anos eu tenho recebido feedbacks muito legais e isso é muito legal, né? Mas eu acredito que muitas vezes a gente não sabe o quanto que a gente impacta na vida das pessoas, né? Mas graças a Deus, as minhas mulheres aqui, principalmente, elas sempre deixam isso muito claro pra mim. Então eu sou bem mimada aqui. Massa. E, Você sabe disso, né? é, exato, eu sou muito mimada aqui. Eu falo pra elas assim que elas são incríveis, incríveis, incríveis. E quanto à mulher que mais me inspira, eu acho que eu não poderia deixar de citar minha professora, que é a professora Paula Zanetti, esposa do meu professor, né, que foi a pessoa assim que eu treinei durante anos e cara, eu acho ela uma mulher incrível, assim. Ela cuida da academia, ela treina, ela cuida dos filhos, ela é incrível, já foi campeã mundial, campeã brasileira. Eu acho ela, assim, sensacional. E é uma pessoa muito, muito, muito humilde, muito simples, assim. É bom de conversar com ela, é bom de estar com ela. Eu acho que ela é a pessoa que mais me inspira, assim, dentro do esporte. Muito massa, muito massa. Você falou uma coisa que me lembrou outra coisa, muito importante, né? Algumas pessoas acham que a competição tem um papel, obviamente, dentro da arte marcial, mas essa mulher aí que está deixando o filho na escola, pegando o filho na escola, vai trabalhar, vai para reunião, faz, enfim, videochamada com a empresa e ainda vai treinar à noite, muitas vezes, ela não ganha só uma luta, né? Ela ganha várias durante o dia. Exatamente. É, eu falo para elas que elas são. O nosso treino feminino aqui ele é tarde, ele é 8h15 da noite. Eu falo para elas, eu sei de cada luta diária que é para elas estarem aqui no tatame. Então eu sempre busco valorizar isso demais, porque é difícil. Eu falo, pra gente que vive disso já é muito difícil. Imagina para quem não vive disso e escolhe estar aqui todos os dias, sabe? Então eu sempre valorizo muito, porque eu falo pra todo mundo, você achar desculpa pra ficar em casa é a coisa mais fácil do mundo. E elas acham um motivo pra vir pra cá todos os dias, entendeu? Então eu sou fã das minhas alunas, eu sou apaixonada nelas e sou fã da dedicação que elas têm em estar aqui todo dia. Ontem, por exemplo, eu sabia, a gente teve um final de semana bem intenso, teve GBS Camp aqui e foi muito legal. E ontem tinha treino feminino, então eu mandei mensagem para todas elas falando: vamos no treino hoje, porque eu sei que é difícil, às vezes falta só um empurrãozinho. E aí, no fim das contas, tinha a graduação dessa nossa aluna, a faixa azul, e falando na mensagem que eu passei para ela antes de graduar, né, foi justamente isso, porque eu sei que ela sai do trabalho correndo, traz o filho pro Gil, leva o filho para casa, volta para casa, eles voltam a trabalhar. Eu falei assim, cara, é dessas mulheres que eu sou muito fã, essa mulher que tá ali todo dia fazendo o que tem que ser feito sem desculpa, sabe? Só achando um motivo, um objetivo para estar aqui. Então, e aí chorei, né? Óbvio.
Porque para mim é sempre muito emocionante. Se não chorar, não vale, né? Eu falei tava comentando, e na segunda-feira eu graduei um outro aluno, a faixa azul também. E aí eu falei que eu achei que eu não ia chorar, mas eu chorei também. Eu falei assim, eu acho que eu nunca vou chorar. E aí até teve uma aluna que comentou assim, acho que quando você não chorar é porque vai deixar de fazer sentido. Eu falei, então eu acho que eu vou chorar sempre. Sempre. Pronto, eu acho que essa colocação da aluna me leva para uma outra pergunta para você. E desse eu vi uma pessoa falando que o propósito sempre é algo coletivo, né? A gente pode até ter objetivos e metas em nossas vidas, mas o propósito sempre vai envolver o outro e sempre vai envolver ajudar o outro. Você acredita que o jiu-jitsu é o seu propósito? É um dos seus propósitos de vida? Com certeza, com certeza. Cara, eu não me vejo fazendo outra coisa e eu sou muito feliz fazendo isso, assim, muito feliz mesmo. É como eu falei, eu falava que eu não queria dar aula na minha vida. E aí, do nada, eu tava dando aula. E hoje, cara, eu vejo assim, ó, tem dias que eu chego cansada, tô exausta ou tô chateada com alguma coisa. E eu saio da aula outra pessoa, eu saio muito feliz. E, cara, é muito incrível quando você consegue perceber que você tá conseguindo ajudar as pessoas, sabe? Então, eu acho que eu só sei fazer isso fazendo jiu-jitsu, então eu não sei fazer de outra forma isso, né? E E até eu tenho uma frase que o pessoal fala, que eu acho que cabe muito bem nesse momento da conversa. Que o pessoal fala assim: ah, se você faz o que ama, você não trabalha nenhum dia. E eu discordo completamente disso. Porque eu falo, se você faz o que ama, você trabalha o dobro, porque você se importa muito com aquilo. E é o que eu vejo hoje. Assim, ó, o que tá ao meu alcance, eu vou fazer. Então, tudo que eu puder fazer e, não tá no horário de trabalho, ou, sei lá, qualquer coisa, eu tô ali todo dia e, cara, é muito incrível, muito incrível. E é Então a como gente eu poderia. falei, toda aula eu fico muito feliz, eu fico muito emocionada com qualquer coisa. Então, faz muito sentido pra mim, sabe? É como eu consigo realizar meu propósito. Talvez no futuro, de alguma outra maneira, vá achar algum outro propósito nesse meio, mas eu acredito que seja isso. Fica difícil colocar como profissão, né? É mais É, uma missão do que uma profissão. Que a exato, perfeito. profissão seria de 8 às 17, 8 às 14, né? Mais ou menos isso, né? Exatamente, exatamente. Então eu falo que todo mundo está aqui por um propósito, né? E eu vejo hoje muitas pessoas infelizes no trabalho e até um pouco perdidas, né? Mas eu acho que elas ainda não encontraram o propósito delas. Porque eu não sei explicar, eu sinto que é isso, entendeu? Então, eu acho que todo mundo deveria sentir isso. E não quer dizer que você não vai ter problemas ou que você não vai sair um dia daqui chateado, que você não vai se estressar. Não é isso. Mas é você se estressar, você sair chateado e no outro dia você ainda ter vontade de fazer isso. Você ainda falar, cara, não vou desistir disso aqui porque é isso que é o meu propósito, sabe? Acho que é assim que você sabe que é o que você tá no caminho certo. A questão não é não ter problemas, a questão é ter os problemas e saber administrar. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Exatamente. Irado. Ô, Ana, eu passaria aqui a noite falando com você, sendo bem sincero. Ai, Muito que bom. divertido conversar com você. Que bom, feliz. Mas, para a gente finalizar, qual mensagem você deixa para aquela mulher, enfim, quem tem 20 anos, 15 anos, 30 anos, 40, 50, 60 anos, aquela mulher que até então achava que o jiu-jitsu não poderia agregar em sua vida? Qual mensagem você deixa para essa pessoa? Uma mensagem. Olha, primeiro, já que nós tocamos no tema idade, o tempo vai passar de qualquer forma. Então é melhor você começar agora, porque daqui 5 anos vai ser daqui 5 anos você começando ou não, né? Mas eu acho que a mensagem que eu diria é, cara, coloca um kimono porque tua vida vai mudar. Não tem outra mensagem que eu poderia passar e nada que eu fale aqui vai demonstrar a experiência que é você colocar um kimono e fazer uma aula de jiu-jitsu. Eu tenho certeza que as pessoas vão mudar o pensamento delas. Então, a única mensagem que eu falo é: vão numa escola mais próxima, coloquem um kimono e façam essa experiência. Massa demais. Ana, muito obrigado pelo Eu que bate-papo. Vou agradeço. deixar essa live salva aqui e vou passar para o maior número de mulheres, tá? E a gente já te espera aqui na Grace Barra Ponta Negra.
Estarei aí em breve, com certeza. E nós esperamos vocês aqui no Com Headquarters. certeza, com certeza. Um beijão, viu? Muito Beijo. obrigado. Valeu, pessoal Eu que que acompanhou. agradeço. Mandem essa live para muitas mulheres. Isso mesmo. Beijão, até mais. Até.